Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Olha nós aí de novo, Cisa. Para mais um bate-papo abençoado hoje, gente. Vamos falar muito sobre família, muito sobre carreira. E hoje, Cisa, nós estamos aqui com um convidado especial, né, Cisa? Demais. Nossa, meu coração hoje, gente, de verdade, olha. Ele tá em júbilo, digamos assim, né? Porque eu tô muito feliz hoje, porque eu tô recebendo uma pessoa que faz parte da minha família, que faz parte da minha vida espiritual. Ele faz parte da vida dos meus filhos, do meu casamento. E estamos com o Padre Luiz Renato. Deus abençoe. É uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Já no início dá para perceber o carinho que vocês têm por mim e uma oportunidade, não só para mim, para a igreja, para a gente poder estar conversando um pouco, não só tirar dúvidas, mas também fazer a parte de qualquer cristão, que é mostrar a beleza, né? De ter uma fé, de ter uma família, como você começou falando da sua família. Sim. Eu acho que vai ser um momento muito proveitoso. Muito obrigado. Estou muito feliz, padre, de verdade. Olha, gente, povo abençoado, esse padre, ele faz parte da minha caminhada, ele me acompanhou, ele me orientou. Assim que ele chegou na paróquia, ele já pegou logo eu de missão. Olha que missão! Já pegou minha vida para poder me direcionar, me ajudar, me orientar, me conversou comigo bastante, tomou conta do meu casamento. E por isso que eu tô tão feliz, porque hoje eu vejo minha família, meu filho, inclusive, acabou de se crismar no domingo agora, que vocês acompanharam. E meu coração tá realmente cheio da graça do Espírito Santo, cheio da graça de Deus por esse momento. E eu sou muito grato, tá, padre? A paróquia Amém. Nossa Senhora da Ajuda, o nosso bispo, o senhor em particular, porque me Amém. acompanhou, sabe um pouco da minha história, Sim. acompanhou eu desde o começo. E para mim é uma grande vitória poder estar nesse programa falando de família e trazer o senhor aqui. Uma alegria muito grande da nossa parte, como igreja, como padre. Alguns dizem para mim, né, qual é a alegria de um padre? É estar junto com seus paroquianos. Então, conhecer a história de cada um, conhecer a trajetória de fé, de luta, né? Que por detrás de uma fé tem uma grande luta. Sim. Também, e perceber que as famílias, conheço a família de vocês, consegue colher um fruto, né? A partir de tudo isso. Então, vale a pena a gente estar junto hoje, partilhar um pouco da sua experiência, da experiência da igreja e do nosso povo, né? Eu sou muito feliz por estar aqui em Itaquá, junto com esse rebanho que Deus me confiou. Então, espero contribuir com vocês no dia de hoje e trazer uma mensagem. O mundo está precisando de muitas mensagens aí para continuar lutando. Amém. Padre, eu sei que a gente conhece o senhor como padre. Exato. A gente, que nem quando o senhor chegou, ela falou assim, e o convidado? Eu falei, ali é o padre. Ué, mas com essa roupa aí... Queria o quê? Queria que ele viesse. Verdade. Ué, mas o padre, ué. Aí eu falei assim, ué, menina, mas é o padre nosso. E olha que ela tá na me sorver, que ela tá comigo todo Exato, dia. Eu falei assim, exato. nossa, mas ele fica diferente sem a roupa de padre. Né? Eu não reconheci, na verdade. Verdade. Enfrentamos muito isso. Enfrentamos muito isso, porque quando se fala em padre, já pensa no homem velho, de barba, de batina preta, mas tem aí essa possibilidade de ficar um pouco mais à vontade no meio do seu povo, no meio do seu rebanho, né? Quantos anos de padre? Vou completar agora, né, nesse mês de julho, 13 anos de padre. Olha, então, foi uma caminhada de formação até chegar a ser padre e 13 anos aqui em Itaquá. Como pároco já, como né, pároco de Itaquá. Né? Legal. E deixa eu falar pro senhor, eu tenho certeza que não somente a nossa paróquia, todos a nossa cidade, tem muita curiosidade para saber um pouco a fundo de como era o padre Luiz Renato. Então eu gostaria muito que o senhor contasse para nós como que foi o senhor como criança, Entendi. O laço familiar. Então eu tenho certeza que tá assim de gente hoje, ó, tá cheio de paroquiano assistindo. Com certeza. Porque quer saber um pouco da vida do padre, de como que foi o padre como criança, como foi na escola, como que o senhor descobriu o desejo de ser padre, ou sempre já existiu no seu coração. E a gente tem muita curiosidade. Eu acredito que hoje esse bate-papo nosso vai ser um bate-papo muito legal. Com certeza. Muito educativo, até mesmo para as crianças que sentem no coração. Um discernimento vocacional. Eu acredito que vai sair muitos bons frutos aqui para nossa paróquia, para nós que estamos entrevistando, para os meninos que estão assistindo, trabalhando. Mas, padre, conta pra gente como era o Luiz Renato quando era criança, jovem. Primeiro, vamos lá quando era criança. Eu sou do interior de São Paulo. Sim. Né? Tive a oportunidade de vir aqui para São Paulo, para Itaquá, mas a minha caminhada iniciou lá em Guaratinguetá. Minha família toda é de Guaratinguetá. É uma
um lugar totalmente diferente de Itaquá. Não se compara o interior com a grande São Paulo aqui, né? O Alto Sim, Tietê. sim. Mas a saída de Guará para vir até Itaquá foi uma transição tranquila. Eu acho que seria mais difícil ter saído de um lugar agitado, como é a nossa Para ir para um região, lugar para mais um lugar mais tranquilo, né? tranquilo. Sim. Então, a minha família toda é de Guaratinguetá, uma família simples, né? Eu até brinco com meus paroquianos, né? Que eu sou da roça um pouco, né? É bem interior mesmo, Ah, Guaratinguetá. E minha família é muito religiosa, né? Educado por tio, por tias, né? Que frequentam a igreja. E o meu alicerce, como sempre eu falo para os meus paroquianos, né? Foi criado pela minha avó, né? Eu fui criado pela minha avó, que veio falecer recentemente, e ela me ensinou muito, né? Esse temor a Deus, esse respeito a Deus, do jeito simples dela, sim. né? Hoje, quando você vai em capela de territórios rurais, a simplicidade é muito grande. Inclusive, uma vez por ano eu vou lá na região onde eu morava e celebro com o meu povo, né? Para não perder essa origem. Sim. E é uma origem tão simples que me incentivou nesse desejo vocacional. As orientações, seja da parte da minha comunidade de origem, comunidade São Judas Tadeu, lá em Guaratinguetá, Rua Vasco da Gama, e ali participando de grupo de jovens, conhecendo os seminaristas, ali foi surgindo o desejo de um dia querer fazer a mesma coisa que o meu pároco fazia, Ah, que né? legal. O discernimento vocacional sempre tem essa base, né? De querer fazer o que o outro faz. E, é lógico, querer fazer algo de bom. Ninguém procura fazer algo de ruim sabendo que não vai colher fruto nenhum. Sim. Então, tendo os meus párocos, tendo o seminarista como amigos, então foi surgindo aquele desejo de um dia querer fazer a mesma coisa. Aí começou uma conversa junto com a família, assustou a família, não nego. Então, e eu tava curioso, já ia perguntar isso agora. E a Assustou. família, como que foi? O senhor é o único padre da família ou tem mais? Tem Somos mais, em né? dois. Dois, né? Um Foi com primo. quantos anos que o senhor decidiu? O discernimento vocacional eu consegui fazer no período de crisma, né? Você falou do crisma do seu Sim, filho agora sim. nesse final de semana. E fazendo o crisma, comecei a me engajar mais ativamente na comunidade e fiz amizade com seminaristas, né? Entre 15 e 16 anos. E como todo processo de seminário exige um discernimento com encontros, né? Contatos com os formadores, então ali foram mostrando um pouco dessa realidade. Como que funciona, né? Como que funciona para chegar um dia a ser padre. Aí fiz os encontros vocacionais, né? Depois do crisma, logo depois do crisma. E graças a Deus tive um grande apoio do meu pároco. Isso que eu gostaria de destacar nesse discernimento, porque o contato com um padre, né, Sim. junto à juventude, é fundamental, porque às vezes não encontra tanto apoio na família, às vezes não encontra tanto apoio junto às amizades que não têm o mesmo foco. A minha família, por exemplo, de igreja, de participar de missa, fiel a Deus, temente a Deus, mas uma família não tão engajada como eu vejo os meus fiéis hoje engajados na paróquia. Sim. Uma família militar, né? A maioria dos meus tios são militares, então olhava para o Renato, como olho hoje para os meus primos e fala: ah, ele vai ser militar também, vai ser militar também. Então aquilo foi pressionando, foi exigindo de mim alguma coisa diferente. Aí eu comecei a rezar, eu acho que eu posso usar essa palavra. Legal. Comecei a pedir a Deus que, se fosse da vontade de Deus, ia continuar fazendo o que a minha família sempre fez, né? Estudar, depois, quem sabe, um dia até casar, Sim. né? E uma boa profissão. Mas chegou um momento em que Deus falou mais alto, né? Eu carrego isso no meu coração, né? No engajamento pastoral, na vida de oração pessoal. Vocês que têm família, vocês sabem a importância de uma oração pessoal, uma vida espiritual, onde Deus consegue falar diretamente no nosso coração. Segue por aqui, vai por aqui que vai dar certo. E foi o que aconteceu. Aí houve um estralo de Deus na minha vida: procura o seminário. Aí eu procurei. Foi no momento que eu conheci o seminário de Aparecida, né? A minha caminhada vocacional começou lá em Aparecida, né? Que a gente Sim. fala, aqui a gente fala Aparecida do Norte, mas ela é Aparecida, né?
Então eu É ingressei vizinho lá também, né, padre? É vizinho. vizinho, né? Da minha casa ao santuário é 30 minutos andando na Nossa, que casa da minha legal. família. Então ia direto, né? Participar das missas no santuário, ia direto ter esse contato, né? Com Sim, os romeiros lá de Aparecida. sim, E comecei a fazer os encontros vocacionais, que é o primeiro passo essencial na vida de um vocacionado. Quando você percebe que quer um dia ser padre ou religiosa, você tem que fazer esse discernimento vocacional, ou seja, não se faz sozinho. É importante perceber isso. A igreja tem que orientar você. Então, procurei o Seminário Bom Jesus, lá em Aparecida. Conheci o reitor e comecei a fazer os encontros. Até hoje, não mudou muita coisa na estrutura da igreja, pelo menos um ano de encontro sim. vocacional, todo mês indo no seminário, mas não morando no seminário, e ali ficando um domingo o dia todo no ritmo de um seminarista. Eu digo para vocês, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, fazer encontro vocacional, porque eu fui me identificando com as pequenas coisas, né? Não que eu não gostava das coisas que eu fazia, tinha amigos, tinha família para estar junto, tinha vida paroquial, vida pastoral, né, que nós comentamos sempre, mas quando ingressei nos encontros vocacionais, eu fui percebendo o agir de Deus, né, modelando o meu jeito de pensar, modelando o meu jeito de me comportar diante da minha vocação que Deus estava ali modificando e transformando a minha vida, né? E passou um ano, Isso, aí bem novo, né, padre? 15, 16 anos, né? eu fiz o meu crisma com 15 anos, depois da crisma, 16, 17, foi entre 16 e 17 anos que eu fiz esse encontro vocacional. E é tipo, se a gente for ver nos dias de hoje, né, padre? É o dia que o jovem tá mais elétrico, é o dia que o Exato, jovem almeja as coisas, sim, né, mundanas, ou os desejos próprios, ou quer ter um carro, almeja ter verdade, um bom emprego e tudo. verdade, Entre aspas, não é abandonar, mas é fazer a escolha lógico, de ir para fazer um encontro vocacional, para de repente se tornar um padre e tudo mais, né? exato. E você como pai, chega o momento que o pai olha para o filho e fala, tá na hora de fazer alguma coisa. E É, quem fazia isso para mim eram meus avós. Né, meus avós que faziam. "Ah, Renato, tem que começar a pensar em alguma coisa. Eu acho que é o normal, né? É o normal, sim, eu falei pensando pro no meu filho bem-estar. hoje. Falou, né? Ainda mais Nós crismado tava agora. conversando, ele falou, pai, mas como que foi, pai? Não sei o que. Eu falei, na sua idade eu já trabalhava. Ele Exato, tá com 12. Ele falou, pai, exato. mas como que o senhor conseguiu, tal, tal, como que o senhor conseguiu? Quantos anos comprou o primeiro carro? Eu falei, filho, 11 anos o pai já tava na rua, Uma entregando luta. papel, folheto na rua. Mesmo Exato. sem precisar, porque meu pai era taxista. E na época que eu era criança, taxista era igual gente rico. É verdade, Porque verdade. quem andava de táxi era gente rico. A gente não Exatamente. tinha tanto acesso. Então, e eu falei pra ele, filho, com 11 anos, o pai já tava na rua já. Já tava comprando as coisas pra mim e pro seu irmão. Já tava pagando uma prestação de uma TV que minha mãe tinha comprado, que era na época era R$ 69 eu Olha, pagava. olha só. E, tipo, com 11 anos, 12 anos de idade. E aí, tipo assim, já falou, nossa, pai, é mesmo? Eu falei, Exato. então. E até mesmo para um pai hoje cobrar alguma coisa do filho, às vezes tem que fazer isso de uma maneira correta, né? Sim, Porque hoje são tantas coisas para eles pensarem, né? Falando como filhos. Fomos filhos um dia, sim, né? Então, hoje de que maneira que eu vou cobrar um filho, né? Para ele não ficar angustiado. sim. De que maneira que eu vou cobrar um filho a exigir dele que a partir de hoje você tem que trabalhar, você tem que ajudar em casa, né? Acho que o caminho pode ser mais tranquilo. E eu percebi isto na minha avó. Na minha avó, quando ela começou a falar, você vai terminar os estudos, agora você tem que começar a pensar. Mas não com aquela tonalidade de Sim, sim, cobrança, sim. né? E é perigoso hoje, né? A gente sabe, né? Hoje Tá tudo. Hoje é diferente, né, pai? hoje Hoje não é. corre o risco da juventude fazer bobagem É, diante de uma cobrança que ele não dê conta, sim. né? Se Hoje sentir pressionado, né? pressionado. Então, sendo feito com carinho, com Sim, atenção e com respeito, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, mãe e pai têm que respeitar os filhos também, sim. né? Na sua idade, no seu crescimento, né? O exemplo, né, padre, conta muito, né? Com Como ele certeza. veio perguntar pra mim, eu já falei pra ele. Então ele ficava, caramba, meu pai vai saber quando eu sair de lá agora que ele ficou pensando, né? E por que Exatamente. ele chegou em mim e perguntou, pai, mas como que o senhor conseguiu? Eu falei, Exato, não, eu trabalho exato. desde cedo, filho. É aquilo E sempre que. estudei, sempre vi minhas coisas Exato, certinho e exatamente. sempre trabalhei, né? E a beleza da criação, né? Você tem lá a sua família, a beleza de uma criação de filhos
é oferecer aquilo que você tem de bom. Sim. Tem de bom. Fica difícil oferecer o que não tem, né? O que você vai oferecer para o seu filho através de uma exigência, coisa que você não é capaz de oferecer para ele em forma de testemunho, Sim. né? Você participa lá da missa comigo todo domingo, às vezes eu sou até repetitivo nas missas, nas homilias. Eu falo, se um filho vê o seu pai rezando, ele vai rezar. Vai rezar. Se um filho vê o pai trabalhando, ele vai querer trabalhar. É. Se ele vê um pai acomodado, um pai que não reza, ele vai se acomodar, é automático. As maiores referências da nossa vida são aqueles que nos geraram, né? Então, tudo isso é fundamental, né? No processo vocacional, já que Sim. estamos falando aqui de discernimento vocacional, o seu filho, qualquer outro filho, vai passar por esse discernimento vocacional. No meu caso, para ser padre, o seu filho, quem sabe um padre, né? Eu falei com ele também. Quem sabe um dia pode ser um padre também, eu né? falei para ele, falei, filho, você, acho que foi no domingo retrasado, o senhor tava falando alguma coisa sobre vocação, e aí eu falei, filho, dentro da missa mesmo, Legal, no final legal. do ofertório, aí eu entreguei a oferta para ele foi lá, ofertou, aí sentou do meu lado, aí eu olhei e me veio no coração, pensou meu filho um dia padre? É uma graça. Aí eu falei para ele, filho, você já sentiu vontade alguma vez de ser padre? Olha. Dentro da missa, falei para ele. Eu falei, já, pai, um monte de vez. Falei, como? Sempre que eu participava com o Padre Marquinhos... Legal. O Padre Marquinhos, outra bênção na minha vida. Cuidou Sim. muito de mim e da minha família. E aí ele falou assim, sempre quando eu conversava com o Padre Marquinhos, me dava vontade de ser padre. Olha que legal, olha né? que interessante. Uhum. Aí eu falei, mas e aí? Você não pensa agora? Ele falou assim, não, agora eu penso em trabalhar, penso em ter uma família e tal. Mas é interessante, né? Se surgir um dia no coração dele, né, padre? Sim, porque a própria sociedade vai embutindo em nós as melhores vocações. Sim. Né? É normal um pai perguntar para o filho, quem sabe você pode ser um dia um grande advogado. Sim. Um dia você pode ser um grande policial. Um dia um grande engenheiro. Mas pensando um pouco nessa possibilidade de encontrar também em Deus a sua vocação para se sentir melhor naquilo que faz, Sim. por que não perguntar um dia para o seu Sem filho, para sombra sua de filha, dúvida. você não gostaria de ser um religioso um dia? E quem vai tomar a decisão é ele. É ele, seja para ser um policial, seja para ser um padre, um grande profissional, né? Alguns perguntam, qual que é a sua profissão? Eu sou padre presbítero, né? Sou presbítero, sou padre católico, mas automaticamente eu falo, mas não é a minha profissão, é a minha vocação. Já pensou se um engenheiro, imagine se um policial, imagine um profissional em qualquer área, falasse, não, essa é a minha profissão, mas antes de tudo falasse que essa é a minha vocação. Faria as coisas com mais amor, faria as coisas com mais beleza, né? Sim. Nossa vida tem que ter um pouco de beleza diante daquilo que a gente vai praticando, né? Senão fica um pouco triste a coisa, né? Fica um pouco desanimada a situação, né? E na minha vocação, nesse sentido, motivado pela avó, motivado pela comunidade, me identifiquei com a igreja. Eu falo para mim, e como testemunho mesmo, que o momento mais feliz da minha vida foi quando eu encontrei o seminário. Porque ali eu percebi que eu conseguia rezar de verdade ali, conseguia estudar de verdade ali, conseguia ter uma vida comunitária. E fiz aquele processo de 1 ano, né, obrigatório, tem que fazer 1 ano de encontro vocacional. Só assim... Ser aprovado para ingressar um dia no seminário. Isso acompanhado pelos padres reitores, né, e também acompanhado pela pastoral vocacional. Hoje, aqui na nossa região, nós temos uma bela pastoral vocacional que acompanha o candidato para um dia entrar no seminário. Né? Mas esse 1 ano é só os domingos que tem que ir? Exato. Não se exige muito do candidato, porque aquela ideia, um dia ele vai morar o tempo todo no seminário. Então é bom não assustar um pouco, né? Então é bom conhecer aos poucos. É uma decisão bem séria, né, padre? Então... E é como o senhor falou mesmo, né? Não é profissão, não é... É vocação. É vocação, vocação. Né? Pra descobrir a vocação, né? E é um tempo tão bonito que uma vez por mês, num domingo, você sai ali tão preenchido, né? Tão feliz. É um domingo no mês? Um domingo por mês. Eu pensei que era todos os domingos. Não. É uma vez por mês, onde faz todo o processo de discernimento vocacional. Ali tem conversas com os padres, tem formação sobre a dinâmica do seminário, como se mostrasse para nós, durante 1 ano, o que vamos fazer durante todo o período formativo, vocacional, dentro de um seminário. Né?
E é um tempo suficiente, né? Fica aquele gostinho de quero mais, né? Eu, no meu caso, me identifiquei tanto com o seminário que chegou o momento e falei assim, poderia ser um pouco mais, né? Aí, nos últimos meses, eles aumentam um pouquinho de tempo Porque, para uma padre, quando é experiência. vocação, aí você já pensa, né? Nossa, Se vai identifica. já... Igual um casal. Você que Legal conheceu a sua esposa no tempo de namoro. Podemos usar a palavra que o discernimento vocacional é um tempo de namoro, né? O discernimento vocacional. Sim, Os primeiros olhares que você teve com a sua esposa, né? Os primeiros contatos, o respeito, sim, né? Essa entrega aos poucos, até que um dia que o casamento tem que acontecer. sim. Não basta só um relacionamento. Vai chegar um momento que eu tenho que olhar para minha família e falar: mãe, chegou a hora, agora eu tenho que entrar no seminário. Aí é lágrima que cai. Então, padre, e aí, como foi quando o senhor Foi chegou? difícil, foi difícil. Foi difícil para mim e foi difícil para elas também. Como eu disse, eu fui criado. Então, isso quer dizer agora, o senhor é bem apegado com a avó, né? Fui muito apegado com a minha avó. Ela que me criou, né? Minha mãe solteira, mas o próprio Papa Bento, né? O nosso antigo Papa, ele Sim. falava que não existe mãe solteira, Sim, mas é mãe sem marido, né? sim, Então, ela trabalhou o tempo todo, não teve tempo de me criar. Então, mas se fez presente o tempo Sim. todo na criação junto com a minha avó. E quando eu estava lá fazendo esse processo de discernimento vocacional, eu cheguei para elas: mãe, chegou a hora, né? Mãe e vó. Chamava minha avó de mãe também, né? Chegou a hora, eu tenho que ir, né? Elas não aceitaram. E os tios, que ela militar e tudo? Como... Gerou uma confusão. Eu só tenho uma tia que me apoiou assim diretamente, né? Minha tia Andréia, engajada na igreja, como Sim. vocês, assim, era coordenadora de grupo de jovens. Então, é como se tudo fosse feito às escondidas ali para não falar para elas de uma hora para outra que eu tinha tomado a decisão. Mas chegou o momento que tive que falar, né? Ô, mãe, chegou a hora, eu preciso entrar no seminário. Então, era dezembro, mais ou menos, o ingresso era em janeiro para fevereiro. Mãe, eu preciso arrumar as minhas coisas, né? Eu tenho que entrar no seminário, eu tenho que começar o meu processo formativo. Aí lembro como se fosse hoje, no dia para entrar no seminário. Levantei, as duas não estavam em casa, né? Resolveram não estar presente em casa. Então, Nossa. a minha ida para o seminário foi sozinho. Arrumei um paroquiano para me levar, né, no dia, mas legal. elas preferiram não estar no dia, né? Preferiram não estar. E depois fui para o seminário. Como todo seminarista, não perde o contato com a família. Aqui está um dos erros que nós carregamos em falar de discernimento vocacional. Você vai ser padre e vai abandonar a família. Isso não acontece. Pelo contrário, hoje, como padre, eu dou mais atenção para a minha família, né, se eu tivesse hoje num outro caminho, né? Por exemplo, se eu tivesse hoje a minha família para cuidar, eu não teria um tempo que hoje eu tenho para minha família, porque eu tinha que cuidar da minha família. Hoje eu falo, a minha família é a paróquia, é uma família grande, é um rebanho grande, mas eu consigo me organizar para dar tempo para a minha família, né? Então, essa imagem é muito negativa, Sim. que o candidato entra no seminário e vai abandonar a família. Não, isso não acontece. E isso eu experimentei. Depois que eu entrei no seminário, fui mostrando que eu estava satisfeito com aquilo, estava feliz com aquilo, e eles foram percebendo a minha felicidade. E a minha felicidade também se tornou a felicidade delas, né? Eu falo delas que foram as duas que me acompanharam diretamente, mãe e vó. E, a partir dali, foram as pessoas que mais me apoiaram no discernimento vocacional. Mais se fizeram presente. Sempre estiveram ali do meu lado, junto com a minha tia, né? Padre, o senhor falou que a avó, ela não gostou muito da ideia, né? Quando o senhor Não. falou. Não gostou, porque aquele sentimento, vou perder meu filho. Vou perder, né? Acho que acontece também. Sim, né? E é como quando eu fui sair da minha casa, minha mãe chorou. Eu imagino. Sente falta até hoje. Eu imagino. Tem um ciúme de mim que Exato. É um ciúmes bom, né? um Mesmo que o ciúme seja é. uma coisa ruim, mas é algo bom. Meu irmão foi sair de casa, ela chorou. E chora mesmo, né? Uhum. Mas ela não tá perdendo, né? É que às vezes é o sentimento que, de repente, vai ficar mais distante e tudo mais. Tá acostumado, né, padre? Exato, mesmo, o dia que meus filhos for sair de casa, misericórdia. Com certeza. Mas Com também, certeza. se um dia chegar em mim e for pra felicidade deles, for pra estudar, até mesmo para ir pro seminário, nossa senhora, pro seminário ia ser o E tudo no tempo certo, né? Então, tudo no tempo de Deus. Deus Tudo sabe tempo de de tudo. Deus. A gente não sabe o dia de amanhã, né?
mas eu ficaria com o coração também quebrantado, iria chorar muito, iria sentir muita Exato. falta, mas a gente tem que apoiar e tem que ajudar, né? E não digo que eu não sofri também, né? Sofre, Eu sofri, né? no início a gente sofre um pouco, porque o ritmo de casa é diferente. Mesmo, como eu disse, tendo se identificado totalmente com o seminário, mas aqueles primeiros dias você fica com o coração apertado, né? Porque você deixou de ir um dia por semana, um pouco mais, para morar, né? Exatamente, exatamente. E no início fica um pouco mais no seminário para acostumar mesmo com o ritmo, né? E depois começa o ritmo normal da vida de um seminarista, morando ali mesmo naquela casa de formação, né? E depois a comunhão. Na minha época, hoje eu vejo que hoje tem mais facilidade, né? O celular. Antigamente eu não tinha acesso ao celular. Estou falando aí de 2019, 2010, mais ou Sim. menos, né? Então, uma época que não tinha tanta facilidade que tem hoje. Então, o contato com a minha família era por mensagem mesmo, de texto, era o final de semana. Hoje, acompanhando alguns seminaristas, né? Hoje fica mais fácil, mãe, tô aqui, tô bem. Faz a chamada de vídeo, Faz né, chamada padre? de vídeo, por exemplo, hoje eu ligo todo dia para minha mãe, né? Hoje entro dentro do meu quarto, ligo para minha mãe no final do dia. Mãe, tá tudo bem? Aqui tá tudo bem. Não perde esse vínculo, né? Ela mora lá ainda, no interior. Mora em Guaratinguetá, né? Hoje minha mãe mora sozinha, graças a Deus, muito bem. Tem um ritmo de vida bem particular dela. Ela cuida das coisinhas dela, cuida da casa dela, com bastante carinho. A vida da minha mãe foi uma vida muito sofrida, então tudo que hoje acontece de bom na vida dela, ela valoriza com os pequenos detalhes, né? Aquela senhora que já aposentada, graças a Deus, que é uma senhora já aposentada que não precisa ter um ritmo de vida, mas 7 horas da manhã levanta falando que perdeu a hora, né? Porque tem o ritmo de vida dela normal, tranquilo, né? E que faz um bem danado, né, padre? A gente ter Faz, esse ritmo de faz. vida, né? Ela sempre tem vindo aqui na paróquia Ah, que me legal. visitar, sempre a família vem, me visita, fica comigo, né? Na casa paroquial tem esse contato com o povo. E ficam felizes, né, por isso, né? Ah, Por imagino. caminhar comigo, né? E depois desse discernimento vocacional, eu comecei os estudos, né? Os estudos que é uma parte essencial do período de formação, né? Vocês que participam da missa, com toda a liberdade eu posso falar dessa maneira. Vocês que participam hoje das missas todos os domingos, como é bom e como é prazeroso você ir numa missa e entender tudo o que está acontecendo. Não só de gestos, que é importante, não só da música, você é músico da igreja, como é bom cantar uma música litúrgica ali, né, que leva o povo a rezar, Sim. mas como é bom você chegar numa igreja e ouvir uma boa homilia. Por que eu falo isso? Porque o tempo de seminário é para isso. É um tempo de estudo, né? Um tempo de estudo, né? São as dimensões que se valorizam no seminário, né? A dimensão intelectual, a dimensão pastoral, espiritual, afetivo, né? A convivência ali diária com os seminaristas. E são 8 anos de formação. E 7 anos de formação são dedicados aos estudos. Então, para chegar um dia a ser padre, somos convidados, né, a cursar 2 faculdades. Se alguém tem dúvida sobre isso, então é nessa dinâmica. Isso é importante falar, né, padre? É para mostrar como que funciona. Sim. Como funciona, né? Cada uma são 4 anos? Então, o primeiro ano a gente chama o ano de experiência, né, que é o ano propedêutico, que foi esse primeiro ano que eu ingressei no seminário. Fora aquele ano de encontro, aquele primeiro ano de encontro vocacional. Aí ingresso, fico no seminário, uma fase propedêutica, que é um tempo de experiência, né? Propedêutico significa isso, um tempo de experiência. Aí passo por esse ano de experiência e começo os estudos obrigatórios no tempo formativo. São 3 anos de filosofia, uma disciplina que todo mundo conhece, mas só que no âmbito acadêmico, né? Com as suas disciplinas, conhecimento humano, conhecimentos gerais. E depois que é aprovado pela filosofia, você ingressa no estudo de teologia, que é um estudo mais profundo, né, em comunhão com a palavra de Deus. E a doutrina da igreja, né? Porque hoje, com essas dinâmicas
de ter aí a possibilidade de várias igrejas cristãs. Então, por ser um padre hoje católico, né, ingressei no seminário católico e ali se estuda a doutrina católica. Então, a igreja aproveita nesses 4 anos de teologia para orientar sobre a palavra de Deus, um estudo bem profundo da palavra de Deus, e se estuda ali a doutrina da nossa igreja. E passa rápido, viu? Acredito. Passa muito rápido, passa muito rápido. Eu tenho percebido o caminho de alguns seminaristas que fazem pastoral na nossa paróquia. Se a gente não toma cuidado, passa muito rápido, não se aproveita, né? E tem que tirar nota, faculdade normal, o reitor acompanha, tudo isso. E é lógico que não é só o estudo que é avaliado, né? Essa é uma das dinâmicas, né? Uma das dimensões do tempo de ser padre. A outra dimensão é a dinâmica espiritual. No seminário se tem missa todo dia, se comunga todo dia, né? Então, no seminário... Durante o período inteiro. A formação inteira. Todos os dias. Os 8 anos, né? E o seminário é uma casa grande, com capela, então nós temos lá padres que moram junto com o seminário, né? Com seminaristas. São todo mundo junto na mesma casa. Todos juntos. Hoje o nosso seminário, né, a oportunidade de conhecer, ele fica ali na Fazenda Tabor. Na Fazenda Tabor, na rodovia Pedreiroles, indo para Mogi. Ali a nossa diocese tem um sítio grande que ali fica o nosso seminário. Então ali são divididas 3 casas, né? Essa casa que a gente chama propedêutica, é o primeiro ano. Daí sai dessa casa depois de 1 ano, passa para outra casa, fica 3 anos nessa casa de filosofia, termina os 3 anos de filosofia, vai para uma outra casa no mesmo sítio, né? A casa de teologia. Então fica ali durante 7, 8 anos morando, né? Nesse tempo de formação. Aí se valoriza o intelectual, que são os estudos obrigatórios, depois a vida espiritual. Cada candidato, cada seminarista tem o seu diretor espiritual, tem o diretor espiritual da casa, que toma conta de todos, né? Toda semana se faz presente lá no seminário, e cada um tem o seu particular, né? Como os nossos leigos, né? Eu gosto de confessar com o padre fulano de tal, gosto de conversar com o padre fulano de tal. O seminarista também tem que ter essa interação com o seu diretor espiritual, porque são nas dúvidas que o diretor vai corrigir, né? E eu carrego comigo, desde a época do seminário, que diretor espiritual não pode ser muito amigo, pode ficar passando a mão na cabeça. Passar, né? Tem que corrigir, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. O senhor fala assim, né, pai? Coragem. Precisa, porque seria muito fácil, né, acobertar os meus erros e não deixar a graça de Deus acontecer. Então, o diretor espiritual é aquele que corrige, né? Corrige bastante. E depois, uma coisa que é avaliado ali no período de formação é a vida comunitária. Hoje, no nosso seminário, mais ou menos uns 30 seminaristas morando juntos, né? Cada um na sua casa. Então, a convivência é exigente, se torna um pouco exigente, porque você deixa de ter o seu cantinho e todos os cantos da casa é comunitário, a não ser o seu quarto, que é individual, né? Para você dormir e ter a sua realidade pessoal ali. Mas na capela é todo mundo junto, no refeitório é todo mundo junto, na sala de estudo é todo mundo junto, nas atividades de manutenção do sítio, que é grande, é todo mundo junto. Então, você lidar com o ser humano não é fácil. Não é fácil, né? Às vezes, uma família com 3, 4, já acontece umas picuinhas, né? Com a esposa. Essa maluquinha aqui, já me deixa doido já. Imagina a Ave Maria. Isso que ele só fica algumas horas. Mas no final do dia se perdoa, né? A gente tem né, padre? Tem que perdoar, senão precisa. A família a gente fala muito, eu mesmo sou meio suspeito de falar, mas a família é lindo demais, né, padre? Porque é que nem a gente a gente se desentende, a gente dá risada junto, a gente chora, a gente faz as coisas junto e é um laço muito forte, né? A presença de Deus, eu costumo dizer sempre que família reunida é presença de Deus garantida. Exato. Eu falo sempre isso no meu stories. Bonito. Pro povo, que família reunida é presença de Deus garantida. E o povo já pegou isso, porque a gente sempre tá junto. Então, minha vida mesmo é com a minha família. Desde o momento que o senhor que o Edson me apresentou, o senhor, que a gente conversou, dali eu já fui tendo discernimento, já passei... O Edson me deixou, eu mesmo sendo músico, eu passei por um tempo de banco para poder ver se era aquilo que eu queria. Verdade. Ele poderia me colocar no mesmo dia para tocar. Exatamente. Ele falou, não, você vai ficar no banco, você vai assistir, conhecer. vai ver se é isso mesmo, você vai conhecer. E olha como é que o senhor fala.
como o senhor falou, uma coisa que é muito importante, que às vezes o nosso diretor espiritual tem que ser nosso amigo. Porque ele precisa realmente, às vezes, falar coisa que um amigo, às vezes, não quer falar. Exatamente. E o Edson foi uma pessoa... Deus fez tudo perfeito. Porque o Edson não tem meio termo. Ou você... Entendi. Ou você caminha certo, ou... É uma missão não vai dar dele, certo. né? É uma missão. Própria dele. E ele, graças a Deus... E se não fosse desse jeito comigo, padre, eu acho que naquela época não tinha dado certo. Olha só. Então, eu precisei realmente Bonito. ser... A gente fala duro com amor, né? Exato. Ser duro, mas com amor. E quando você mostra que você está no caminho, a pessoa está no caminho errado, quando ela, às vezes, que nem o senhor falou, se fala de qualquer jeito, o filho não aceita, mas quando você é duro com amor, Exato. você fala, nossa, então... E até nisso Deus teve misericórdia da minha vida e falou, olha, vou colocar o Edson na vida dele, que o Edson vai dar um jeito na vida dele. Exato. Quando eu fui para conversar com o senhor a primeira vez, eu já estava já há um tempo na comunidade, eu já estava com a cabeça formada, meu espiritual já estava... aquele Espírito Santo pegando fogo já no meu buscava coração, Deus, né? De coração sincero. Então eu já tinha parado de falar palavrão, eu já estava com medo, porque eu queria mesmo, era aquele o meu foco. E durante muitos anos eu tentei, mas a família não acreditava. Por quê? Como eu já era totalmente desregrado, ninguém acredita quando você fala que quer mudar. Exato. Quando você fala que é ser uma pessoa melhor, ninguém acredita. Por quê? Já sofreu tanto na sua mão, Verdade. já apanhou tanto, que fala, Verdade. mas mais uma coisa aí. Mas Deus foi perfeito até nisso, porque... O Edson foi muito duro comigo, com muito amor. Amo ele de paixão. Amo a comunidade Jesus Cristo Acolhedor. Exato, exato. Chegou um certo momento da minha vida que eu vi que o carisma da minha família, o meu Era carisma, não se encontrava ali dentro da comunidade, porque a comunidade tem o modo de vida dela e tá certo o jeito que eles estão vivendo. Tem colhido muitos bons frutos. Deus fez Deus grandes tem orientado milagres. daquele jeito. Né? Deus fez grandes milagres lá dentro. Inclusive, o meu casamento, a minha vida, os meus filhos... É um milagre que veio de lá de dentro. Que bom. Então, sou muito grato por isso. Mas chegou um certo momento que eu tive o discernimento de falar assim, olha, eu acho que a minha família, nós não estamos se encaixando no carisma da comunidade. E foi onde eu conversei com o Edson, e mais uma vez ele me tratou com muito amor. Falou, filho, eu só não quero que você pare de ir para as missas, não quero que você pare com a missão. Sim. Isso, e até hoje estamos juntos. Até hoje. Exatamente. Então, graças a Deus, sou muito grato. Mas é muito importante esse tempo, né, padre? Exato. De discernimento, de amor, de ser duro com amor, precisa. Eu comento nas homilias, quando eu percebo que tem um grande número de famílias reunidas, porque hoje, por estar numa paróquia de centro, uma paróquia central, o fluxo de pessoas é muito grande. Não temos um grupo seleto de paroquianos, ou seja, vou encontrar sempre as mesmas pessoas. Então, essa oportunidade que eu tenho também é uma oportunidade de mostrar a beleza, não só da igreja, mas apresentar a beleza da vida que eles levam. Aí eu sempre tenho o costume de falar o seguinte, que não existe família perfeita. Se alguém estiver procurando uma família perfeita, a única que passou até hoje pela face da terra foi a família de Nazaré, porque tinha Cristo ali, né, bem presente, e eles cuidando, né, do Cristo, né, a Virgem Maria e São José. Hoje temos eles como referência. Por quê? Diante das nossas fraquezas, né? Pai tem muita fraqueza, mãe tem muita fraqueza, filhos têm muita fraqueza, padre tem muita fraqueza, porque enquanto estivermos nesse mundo como peregrinos, estamos aqui para encontrar a presença de Deus que vai melhorando a realidade da nossa vida. Né? Hoje, quando se fala, você é convidado a ser santo, tem muita música na igreja que fala, né, de santidade. Sim. Quando você fala, hoje eu quero ser santo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o santo do altar. Aquele lá todo durinho, a imagem, né? Sim. Mas a santidade vai se conquistando dia a dia, né? Um pai de família encontra a sua santidade no trabalho, né? Fazendo a coisa certa, evitando baixas paixões, né? A santidade de uma mulher, sim, está no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, na profissão dela também. A santidade de um filho está na juventude dele, né? Está nos amigos dele, aonde é feito tantas propostas para eles, né? E ele vai escolher a melhor, pensando na vida dele, pensando na história dele, né? Como os nossos filhos. Eu não vou fazer isso não, porque meu pai não vai gostar. Isso é bom saber que não vou fazer isso porque meu pai não vai gostar. Mas ele não vai fazer por medo. Ele vai fazer isso porque ele ama o pai dele. E ele só conseguiu amar o pai dele porque ele teve um amor primeiro, que é o amor a Deus. Né? É um dom do crisma, né? Sim. O temor a Deus. Quando somos crismados, recebemos esse dom, né? O dom do temor a Deus. Não é ter medo de Deus,
né? Eu fujo disso. Eu tenho medo disso. Cuidado, senão Deus castiga. Se alguém acredita que Deus castiga, deixou de acreditar nele, né? Eu tenho medo de perder a presença dele. E perdendo a presença dele, coisas ruins vão acontecer, é Temor automático. é respeito, né, padre? Respeito, né? Respeito. Então, vocês, como família, eu como padre, é tão bom buscar uma presença de Deus que nos santifica e faz da nossa vida um pouco melhor, né? Mais agradável. Eu vejo a felicidade de vocês nessa correria aqui, né? Cheguei aqui, vocês trabalhando, fazendo as coisas por amor, porque vale a pena. Sim. Senão vocês não estariam aqui. Sim. Né? E por detrás de tudo isso, por detrás de toda essa estrutura, por detrás da sua vocação, tem um Deus que está cuidando de vocês, né? Que pretende, esse mesmo Deus, dar coisas maiores do que a gente imagina que está bom, né? Eu vou chegar por aqui. Não, Deus pretende coisas melhores na nossa vida, né? Muito, muito melhores, né? Eu creio. Uma delas, padre, é que Maluquinha, em setembro, começa a catequese lá na nossa paróquia. Que bênção! Catequese de adulto? Olha que bênção. Vai começar agora. De tanto, Fico feliz. Bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Deu certo, bem-vinda. Em setembro, né? É. Setembro dá início a... Não, vai começar em agosto. Em agosto. Setembro, Né? eles vão ligar para falar qual turma eu tô. Ah, então. Exato. E a procura está sendo grande. Ah, é bom. A catequese de adulto, como tem crescido na nossa paróquia? Sim. Porque o normal são as crianças. Primeira comunhão e crisma, né? É uma coisa automática ali. Saio de uma etapa e vou para outra. Mas como tem adultos procurando hoje a igreja porque não são batizados, né? Acontece, né? Porque ou o pai e a mãe não tiveram tempo para pensar nisso. Sim. Aquela ideia, quando crescer, decide. Né? Então, muitos adultos procurando batismo, muitos adultos procurando a primeira comunhão. É tão bom ir na missa e comungar, né? A igreja permite ir na igreja e comungar espiritualmente, aqueles que não podem. Sim. Mas como é válido você entrar na fila da comunhão? Né? Como é válido, né? Eu sou o homem mais feliz do mundo por Eu sinto muita isso. vontade disso. Toda vez que eu vejo eles indo... Dá vontade de ir junto, né? Ô, padre, aí eu vou falar pro senhor, são sinais que existem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque, ó, toda folguinha que a gente tem, a minha filha e meu filho já falam assim, nós podíamos ir na Aparecida, né? Olha. Mas, padre, é uma coisa que é automático, é uma coisa que, tipo assim, por que ele vai na Canção Nova? E eu acho engraçado, a primeira vez que eu fui na Canção Nova, a gente lá não tinha McDonald's, nossos filhos são doidos pro McDonald's, né? Agora tem. Então, agora tem, né? Aí, a primeira vez que eu fui, mas aí nós saímos de lá e fomos pra... Guaratinguetá. Guaratinguetá. Lá no shopping de lá tinha. Tem. Eu ainda falei, ó, a terra do Padre Luiz Inácio. Foi, ele já até lembrou. É verdade, tem um shopping ali na beiradinha, sim, né, sim. Mano? Aí a gente foi lá, eu coloquei McDonald's mais perto. Buriti Shopping. E nós estávamos lá na Canção Nova, lá no acampamento. Aí eu peguei, aí eu coloquei e falei, nossa, mas é longe, padre, da Canção Nova até o... Cachoeira Paulista, né? Exato, é longe, exato. né, padre? Longe. Eu lembro que eu não sei ao certo os km, mas eu sei que nós ficamos maior tempo na pista até chegar. Pega pela Via Dutra, né? Aí vai direto. Foi lá e lanchamos, jantamos, porque, tipo assim, é algo que é, tipo assim, prazeroso do quê? A gente podia estar em qualquer outro lugar, mas a gente escolheu ir rezar. Então, e eles pedirem, né? Interessante. Eles pedem. Então, sempre quando surge qualquer coisinha, a mãe folgou na faculdade, nós também, vamos pra Aparecida? Vamos. Tem hora que nós chega lá, padre, tipo, 5, nós estamos em casa tranquilo. Vamos pra Aparecida? Vamos. E eles falam, vamos na Aparecida? Vamos. Nós pegamos, tipo, 5 horas, 6 horas da tarde, 2 horas, independente, a hora que for. Falou, pega o carro, liga, coloca todo mundo e fala, vamos embora. E esses espaços, Canção Nova, Aparecida, está se tornando um espaço tão amplo, né? Onde você consegue descansar com a família, consegue rezar, que esse é o intuito maior, e consegue até fazer um lazer ali, porque é muita coisa para visitar, né? E na cabeça, padre, deles já ficam assim, a gente chega, a gente participa da missa e depois nós vai comer alguma coisa e tudo. Então, peraí, a gente não vai na Aparecida, eu não ando 150 km pra gente ir na feirinha. Nós vamos lá, nós reza. Legal. Depois que reza, a gente vai fazer o que quiser. Legal. Mas já tem no coração, né? Isso é que nem o senhor falou, é o exemplo, é o dia a dia. Estimula. E um dia eles vão fazer isso com os filhos deles. Pode ter certeza, Nossa, eu já vejo isso já. Nossa, com certeza, lá na frente com certeza. Fico muito feliz, né? E assim, tô muito feliz porque minha mãe vai começar, graças a Deus. Fico feliz por isso também. Orei muito. Legal. Porque toda vez a gente se levanta, vai pra fila da comunhão e eu me sinto o mais feliz do mundo por isso. No entanto, que eu deixo meus 2 filhos e minha mulher aí na frente, porque eu quero ver eles comungando, porque isso me deixa com o coração de missão cumprida, de que estamos no caminho certo, de que a semente foi
foi semeada ali, já tá dando os frutos, né, padre? Exato, Olha para exato. trás, consegue ver os frutos de tudo, né? Eu lembro que na catequese dele, quando ele começou na catequese muito novo, padre. Ele tinha uns 4 aninhos, 5 aninhos. Olha, Porque ele pré-catequese mesmo. pediu, Olha porque só, ele pediu. bonito. Tanto que ele tem 12 anos e se crismou agora com 12 anos. Exato. Mas ele começou, acho que era 4 para 5 anos, ele era um bebê. E eu levava, e eu lembro como se fosse hoje, porque eu encostava meu carro no estacionamento da Santa Isabel, e eu ficava dentro do carro dormindo, Exato. com medo de acontecer alguma coisa, porque ele era muito novinho Sim, mesmo. sim, sim. Aí ficava ali, aí a menina entrava logo em seguida. Então eu vinha, trazia um, levava em casa, pegava outro, trazia outro, deitava e ficava dormindo lá. Então quantas vezes eu não dormi, tipo, foram 3, 4 anos, 5 anos dormindo no estacionamento da igreja. Mas ele não deixava de levar. Pra esperar eles terminarem, os dois terminarem cada um. E você que tem costume de ir, na maioria das vezes que eu vejo, na missa da noite, no domingo, Sim. tem bastante crianças, já reparou? Sim, sim. Alguns até perguntam, padre, tem que começar já a preparar um espaço para as crianças. Não, tem que levar dentro da igreja, Ô, né? padre, e o senhor lembra que o meu menininho, quando era bebezinho, que até que o senhor falou, não, deixa ele sentava embaixo do altar, o senhor lembra? Exato, mas fica. Ele era desse tamanhozinho, aí ele ia lá, sentava, aí eu ficava. E o senhor falou, não, pai, pode deixar aí, deixa ele aí. Aí ele ficava sentado a missa inteira. Deus me livre de corrigir uma mãe, um pai, porque o filho tá fazendo bagunça dentro da igreja, no domingo seguinte ele não vem. Fica envergonhado, né? Então é melhor estar ali todo mundo junto, né? O pai e a mãe, vendo seus filhos crescerem dentro da igreja, né? É gostoso, E ali, né, a padre? partir dali, trilhar um caminho. Porque é ali dentro Trilhar mesmo, um né, padre, que a caminho. gente precisa estar, né? A Precisa, família precisa estar lá dentro Precisa. mesmo, né? E a catequese hoje dentro da igreja é uma segurança que temos diante de tantas outras coisas que se falam lá fora, né? Hoje eu até comento com os amigos, hoje não existe só o evangelho de Jesus Cristo. Existem outros evangelhos que correm o risco de um cristão, né, se aderir a outro tipo de evangelho. Sim. Né? E aderindo a outro tipo de evangelho, aí que está o perigo, né? De não colher o fruto, se iludir com uma outra pregação, se iludir com uma outra palavra e não deixar com que a palavra do Cristo, que salva, nós cremos nisso, né? A palavra de Cristo salva, nos salva dos perigos, nos salva dos erros, e nós católicos que acreditamos no céu, né, nos dá essa possibilidade de imaginar algo bem melhor, né, depois de passar por aqui, né? Essa é a nossa caminhada, né? Padre, e quando o senhor entrou no seminário, Exato. em algum momento ali o senhor pensou em desistir? O seu coração ficou duvidoso? Em algum momento se passou no momento e falou, acho que aqui não é o meu lugar, porque o senhor foi preparado e certo que aquilo seria, mas em algum momento dessa etapa e tudo, o senhor sentiu vontade de desistir, de desanimar, de falar assim, acho que eu estava enganado? A única coisa que me preocupou no tempo formativo foi a dinâmica do estudo, não nego. Porque de família simples, de interior, sempre estudei em escola pública. Porque é uma faculdade mesmo, né, Faculdade. padre? Então é rígido, Tem que né? tirar nota, tem né? Semestre, Exatamente. tem tudo, né? Então eu fiquei com medo de não dar conta do estudo. Mas Deus foi mostrando um outro caminho para mim, né? Aquilo que eu achava impossível se tornou possível e mais ainda do que eu esperava, né? Eu não só tirava a nota, mas ficava satisfeito com aquilo que eu estava aprendendo, né? Porque uma coisa é você tirar a nota e não aprender nada também, né? É outro assunto. Mas dava conta de nota, dava conta ali do conhecimento que estava sendo passado, porque Deus estava preparando não só o meu conhecimento, mas já estava preparando o meu rebanho um dia para eu ser padre, né? Então, tudo que eu estava estudando, depois eu tinha que colocar em prática aquilo que tinha aprendido. Então, a única coisa que me colocou medo, mas não foi motivo de eu parar assim e pensar, acho que eu vou parar por aqui, não estou dando conta. Não chegou a esse ponto, não chegou a esse ponto. E também o próprio processo formativo vai dando essa motivação. Vai em frente, Renato, vai em frente. Já terminou uma faculdade, aí você recebe um ministério, né? Termina a filosofia, você ingressa às ordens sacras, depois termina um tempo de teologia, recebe alguns ministérios da igreja. Então, a própria igreja vai te motivando, né, nesse processo. E a beleza disso tudo, você comentou sobre as dificuldades que a gente vai encontrando, a beleza disso tudo é a sinceridade que a igreja tem com um candidato. Você tem que melhorar nisso, viu? Se você não melhorar nisso, não dá para você continuar o caminho. Você tem que parar com isso.
mas não com aquela tonalidade de correção por maldade, não pensando em mim. Porque hoje eu vejo muitos que começaram o caminho comigo lá em Guaratinguetá, depois eu fui transferido para Mogi, né? Depois eu vim para Mogi, muitos que caminharam comigo hoje em Mogi, hoje não são padres, mas são belos pais de família, belos profissionais. Ou seja, ou a igreja prepara o candidato para ser um bom padre, ou prepara o candidato, se fica ali dentro, prepara a pessoa para ser um grande homem aí fora, né, com a ajuda da igreja nesse tempo de formação. A vocação de ser pai já existe, né, padre? Existe. Só é discernida, né? Se é ser pai de uma família ou se é ser pai dentro da igreja, né? Exato. E no caso de um padre, aí tem aquela opção que a igreja, desde o início, fala que quando você se tornar padre, você vai prometer a vida de castidade, o celibato, né? É uma coisa, algumas coisas que não são bem entendidas pelo povo ainda hoje. Existe muito ainda, né? Existe essa sombra, né? Em cima da promessa de um padre em fazer a sua promessa de celibato, né? E o que é um celibato? É uma consagração. Você se dispor, né, da sua condição humana, mas para Deus, para algo maior, que é para Deus, para uma missão. Então, hoje, de fato, o padre não pode casar, né? O padre faz essa opção. Desde quando entra no seminário, né, lá no primeiro ano, já faz a opção. Não, eu entrei no seminário, então eu não posso mais namorar. Então, eu não posso namorar. Então, se eu chegar a terminar o processo formativo, aí, diante da igreja, no rito da ordenação, eu também prometo em não contrair matrimônio, não ter a minha família, né? Não ter a minha família. E isso é bonito, isso é bonito, né? No âmbito da igreja, porque você colhe fruto também pelo seu celibato. Hoje eu não daria conta de cuidar da minha família, se eu fosse casado, eu não daria conta de cuidar da minha paróquia também. Mas então, antes do senhor entrar para o seminário, já tinha tido relacionamento? Então, todo mundo faz essa pergunta para mim, se eu já namorei antes de entrar no seminário. Nunca namorei. Eu acho que pelo estilo de criação que eu tive, né? De casa para escola, escola para casa, casa para igreja. Não que a minha família tenha proibido, né? Os meus primos todos namoraram, né? Meus primos, a maioria são casados. Mas eu não tive essa aptidão em querer conhecer uma pessoa para compartilhar das alegrias, né, daquela convivência tão bonita. Mas não foi um problema para mim, né? Eu vejo que para mim não foi um problema, pelo contrário, foi uma possibilidade que eu tive, mais ainda, de perceber que Deus tinha um projeto maior na minha vida, né? E é lógico, né? O padre é um ser humano. O padre não deixa de ser um ser humano. Tem os seus sentimentos, tem as suas vontades, tem os seus desejos, mas é uma comunhão profunda com Deus que faz com que ele se sinta satisfeito com a vida que ele leva, com as vontades que ele tem e, principalmente, uma palavra que eu acho interessante no meio aí das pregações, é como se Deus fosse canalizando, né, um pouco a nossa vida diante da vocação que ele oferece a cada um de nós. Então, não tive a oportunidade de namorar, aí me ordenei padre, né? Fiz a minha promessa de celibato. Hoje tenho pessoas ao meu redor o tempo todo, consigo compartilhar das amizades. Tenho muito amigo na paróquia, né? Tem muitas famílias que são amigas do padre. Então, tudo isso vai mostrando também a beleza da vocação. Alguns podem até perguntar, mas o senhor não é feliz porque não tem uma companheira do seu lado? Não é questão de felicidade, é uma questão de opção também, né? De satisfação. Fazer aquilo que eu gosto, estar onde eu gosto, né? Estar desenvolvendo a minha vida da maneira que Deus permitiu hoje, né? É bonito. Mas isso não pode assombrar também os nossos jovens, né? Não, que um dia queiram ser um dia padre. Sim. Mas eu não vou poder casar. É uma opção de vida. A vocação mesmo, né, padre? É a vocação. Porque tem padres que já namorou, teve padre que já Com teve certeza. relacionamento, que já foi noivo e tudo. Com certeza. E em um certo momento da vida, Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação. A vocação existe no coração dele.
E é o que a gente está dizendo. Você tem a vocação de ser pai de uma família ou de ser pai da igreja, na igreja, Exato. para tomar conta dos fiéis, para poder fazer um trabalho, e que é um trabalho que um pai de família mesmo não consegue mesmo. Eu Exato. mesmo não conseguiria de jeito maneira algum. Exato. E olha que eu sou um cara que eu sou elétrico demais. Exato. Mas não dá. Exato. Não dá, né? Então, é a vocação mesmo. E quando tem a vocação, a pessoa vai descobrir que é isso mesmo que ela quer e sabe que é esse o caminho. Que nem eu tô dizendo, já tem padres que namorou, casou, ou não, casou não, namorou, chegou a ter noivado, chegou lá e falou, Sim, peraí, sim. né? Exato. Né? Tantos padres que viveram a vida Tão desse conhecidos, jeito, né? O padre Marcelo Rossi também, Sim, já foi noivo, é. né? Padre Fábio de Mello também Sim. foi noivo, percebeu que não era a vocação dele Sim. no relacionamento e fez esse discernimento, né, vocacional. E hoje são grandes O homens padre aí Léo de Deus. mesmo, ele contava que eles iam nos acampamentos, o padre mais doido que aquilo eu desconheço. Ah. E tantas coisas que ele viveu ali, e em um certo momento da vida se tornou um dos padres que levou tanta gente para a igreja, um testemunho que é forte e vivo até Exato. hoje. Com certeza. Que eu com assisto certeza. as palestras dele lá, parece que parece que eu tô escutando ele agora. Exatamente. Falar, né? Isso. Eu coloco para os meus filhos escutarem Legal, o Padre Léo, porque é fantástico, né? Tudo que ele fala, que ele guardava um monte de coisa errada dentro da própria Bíblia e tudo mais. E como que uma pessoa que faz tanta coisa assim, né, Padre? A importância de estar dentro da igreja. Exato. De ter a porta aberta para poder receber, né, Padre? Exato. Muito bonito o que o Padre, como o senhor falou, que não existe mãe solteira, né? Exato. O Isso é Papa Bento tudo muito, que falava muito nossa disso. igreja é rica. Exato. Né? Então, eu sou meio suspeito de falar, mas eu vou vendo os detalhes da nossa igreja, o carinho que tem com todo o trabalho, todo o espiritual. Cada vez eu me apaixono mais e sou muito feliz de Exato. ser católico, de estar na missa sempre. Não é por obrigação, eu tenho que ir, não. Exato. Meu coração pede para que eu esteja lá, né? Uhum. Não é obrigado, vou logo para me se livrar, não. Não só como um preceito religioso. Não é como preceito, Exato. é porque realmente eu não me vejo mais sem. Exato. Toda vez que eu tô lá dentro, que eu comungo meus filhos e tudo mais, eles já sabem. Então, já sabe que o domingo é o dia do Senhor que a gente vai ir, fora outros momentos que a gente tá participando, né? Mas E cada dia o mundo se torna mais exigente, né? Para com a família, Sim. para com os padres também. Somos cobrados o tempo todo, né? E essa cobrança às vezes desanima, porque lá fora tem um ideal de família, mas Deus coloca no nosso coração que tem que conduzir a minha família dessa maneira. Lá fora tem ideal de padres, mas a igreja me orienta a ser um padre do jeito que tem que ser. E a partir disso, nessa obediência, no amor que você tem pela sua família, o amor que eu tenho pelo meu ministério, perceber os frutos. É tão ruim, eu falo por mim como padre, já passei por isso. É muito ruim você fazer alguma coisa e não ver o fruto daquilo que você faz. Né? Parece que sua vida fica travada. Parece que você não vai para frente e muito menos volta para trás, que nem o passado quer você mais de volta. Mas aí quando você faz algo que você está colhendo da parte de Deus, da parte da sua satisfação, né? Como pessoa, como ser humano, como batizado, você vai colhendo um fruto que te motiva a ir para frente. Não se contentar com aquilo que está acontecendo, né? Mas não, quero crescer mais ainda. Crescer em Deus, crescer na fé, crescer junto com a minha família, crescer no meu ministério. Não para maltratar as pessoas, que é uma outra mentalidade que se tem aí fora, né? Vou crescer para maltratar as pessoas. Pelo contrário, vou crescer, se possível, para ajudar outras que estejam precisando de mim, né? Amém, Padre. Em especial também, queria agradecer, vou falar diretamente para eles, a todos os catequistas da nossa paróquia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em especial, o João e a... Nossa, me fugiu o nome dela agora. Ela até estava na missa. São tantas lá Não, na matriz. é a Regina. A Regina, nossa coordenadora. Em especial, a Regina. Me veio um branco agora, você viu que eu falei dela no começo? Em especial, Regina, você e você, João. Deus abençoe, que ajudaram eu na missão de educar meu filho na fé. Me ajudaram junto com eu e minha esposa, porque eu falei até para a Regina que os pais educam em casa, já levam para a igreja educado, Verdade, né, pai? verdade. Né, padre? Porque essa é a missão do pai e da mãe, educar Sim, sim. e leva para que a igreja ensine a doutrina, direcione, mas sou grato a Deus pela vida de vocês, muito obrigado por ter me ajudado a educar meus filhos espiritualmente, a ter ensinado eles quem é Jesus, falado muito da Eucaristia para eles, que o que move a nossa fé, o que move o meu coração, eu vou para a igreja
em busca do encontro com o Senhor, de comungar o corpo e o sangue. Nossa Senhora, que meus filhos, graças a Deus, é apaixonado por Nossa Senhora. Uma devoção bonita. Devoção muito bonita. Então, eu sou muito grato. Parabéns a todos os catequistas da nossa paróquia. Um beijo no coração de cada um. Vocês são muito especiais na vida de todos os pais, de todas as crianças pela qual vocês educam, tá bom? E a missão não terminou, agora é com a irmã. Agora, Os essa adultos maluquinha também. aqui, ó. Regina, olha o trabalho que eu tô... Ô, A padre, missão continua. Padre, essa missão aqui vai ser danada. Ô, padre, e vamos falar um pouco da nossa paróquia, né? Verdade, Que- verdade. Nossa querida paróquia. Então, vamos falar um pouco da nossa paróquia, que é um ícone dentro da nossa cidade, né? Verdade. Nossa, padre, eu entro lá dentro, eu fico mas tão feliz de entrar dentro daquela igreja, saber que ali dentro tem história. É a igreja católica já há 400 anos, a gente Exatamente. já tinha missa. Não olho como uma igreja, não olho como um altar, mas eu olho como a história da igreja que Sim, verdade. tá ali fecundada dentro da nossa igreja, né? Verdade. Dentro da nossa cidade, né? Eu sou muito feliz por estar hoje na paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Hoje me sinto plenamente realizado no meu ministério por estar aqui em Itaquá. É lógico que um dia Deus vai me colocar em outro lugar também. Né? Mas ora a Deus para que não. A diocese de Mogi das Cruzes é muito grande, né? Sim. São 10 municípios, né? Então, desde Muitas quando... paróquias, né, padre? De anos para cá, foram São. se criando... Hoje nós somos em 88 paróquias, 88, 89 Nossa, que paróquias legal. na diocese. Então, ela cresceu, né? O nosso bispo, Dom Sim. Pedro, ele tem muito esse cuidado em fazer com que as comunidades que hoje pertenciam a uma paróquia agora se tornem tornem. paróquia e ali se tenha mais atendimento, né? Tendo um padre Isso ali é no bom. bairro, dá mais atendimento, mais missa, mais sacramento. E desde quando eu me tornei padre, a minha missão foi aqui em Itaquá. Né? Me ordenei padre em 2010, vim para Itaquá para ser vigário do Padre Giovanni, vim como diácono. Né? Vim como diácono em 2010 para Itaquá. Depois me tornei padre, me ordenei padre e fiquei 3 anos e meio de vigário do Padre Giovanni. Foi um tempo rico, um tempo necessário para mim poder olhar para ele e ver como que funciona a vida de um administrador. Que o padre é o pastor e o administrador Sim. daquele local. E aprendi muito com ele. Né? Até hoje tenho aprendido muito com o seu exemplo de padre. E assumi a Nossa Senhora da Ajuda. Como você disse, ali tem muita história. A nossa paróquia ela é a segunda paróquia mais antiga do estado de São Paulo. Estamos aí agora esperando o ano de 2024 para poder celebrar o 4º centenário dela, né? 400 anos, 400 anos. Ela só perde para aquela igreja de São Miguel, lá na Praça do Forró de São Miguel. Lá é a primeira antiga, mais antiga do estado de São Paulo. Depois a nossa. E então tem muita história ali. 400 anos não são 4 dias, né? É. E já passaram vários padres ali que a gente nem imagina quem foi A história padre da ali. nossa igreja tá ali dentro, né, padre? E o coração da cidade. É, o coração da cidade. Eu sempre falo ali junto ao povo da cidade de Itaquá, sempre falo que aqui nasceu Itaquá, foi nessa igreja. A primeira coisa que existiu na cidade de Itaquá foi a igreja. E a partir dali foi crescendo, né? Hoje é uma das maiores cidades do Alto Tietê, Sim. né? Itaquá. E ali tem muita coisa para fazer. Né? Temos a vida pastoral, né? Temos a vida espiritual do povo, a vida sacramental, que são os sacramentos administrados. E mais de modo bem particular, uma das missões que eu assumi foi a dinâmica do restauro, né? O restauro daquela igreja. Porque o tempo foi passando, ela foi ficando velha, 400 anos, ficou um pouquinho velha, né? Ficou um pouquinho velha. Desafio, né, E padre? desafio. E, infelizmente, não foi cuidada da maneira que tinha que ser cuidada. Foi cuidada de um jeito próprio, mas do jeito que tinha que ser cuidada não foi, porque estamos ali falando de paredes feitas de taipa de pilão, ou seja, barro, palha e sangue de animal. Então, eu não posso chegar ali e passar um cimento, porque em menos de uma semana o cimento ali vai estourar. Sim. Então, foi no ano de 2011, 2012, que começamos um trabalho, começamos a pensar num trabalho de restauro da igreja. Até então, foram feitas reformas. Sim. Né? Essa diferença de restauro com reforma.
Então, as reformas que foram feitas, todas se perderam, porque ela não suporta a reforma. Ela suporta um restauro. Então, foi o movimento que a paróquia teve, né? Você é prova disso, Sim. você sempre esteve conosco lá. A comunidade começou a pensar na igrejinha antiga, a gente fala igrejinha velha de Itaquá. Então, foi feita uma equipe de restauro e tudo às claras, mostrando para a comunidade que precisava ser feito isso, precisava cuidar da igreja dessa maneira. E Deus tem preparado tanto a história dessa igreja que hoje podemos dizer que ela está na etapa final do seu restauro. Começamos lá com o telhado, começamos com as paredes internas, agora já estamos passando para as paredes externas. E o bonito de tudo, a comunidade que se envolveu. Hoje, se alguém entra lá na comunidade, na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, no centro de Itaquá, tudo que foi feito graças ali diretamente às esmolas, aos dízimos do povo e à campanha, né? As campanhas que foram feitas até hoje em prol do restauro, que não é barato. Não é barato, né? Hoje, Reforma já é caro, né? A reforma Agora, é caro. Um restauro você coloca detalhado, né? 5 vezes maior o valor, né, de um restauro. A responsabilidade de quem vai fazer o trabalho é 5 vezes maior, né? Exato. 10 vezes maior. E a beleza dela ser tombada tanto pelo município, graças a Deus. Hoje ela é tombada pelo município de Itaquá como um patrimônio histórico, o único patrimônio histórico da cidade é a igreja. E conseguimos, há 3 anos atrás, o tombamento estadual. O que é um tombamento? Tombamento é a proteção. Não é somente aquela espera de uma verba que venha para nos ajudar. Não, é uma proteção. E isso é importante, porque aquilo que está sendo feito hoje, ninguém vai poder mudar. Ou seja, vai preservar aquilo que está sendo feito correto, acompanhado por um órgão público, acompanhado por um órgão estadual, né? O CONDEFAT, tudo, junto com as suas arquitetas, uma arquiteta nossa que acompanha diretamente em nome da Diocese de Mogi, né? Todo o trabalho que está sendo feito. E agora estamos aí na reta final, né? Estamos terminando a fachada dela, que era o que faltava. É lógico que os pequenos detalhes faltam muitos, né? Faltam os retábulos, faltam as imagens para serem restauradas, mas o que estava precisando de urgente mesmo... Que de imediato foi feito. É o prédio. Está sendo feito. A manutenção do prédio. Então, a nossa intenção agora ali é celebrar os 400 anos ano que vem. Mas esse ano já vai ser uma prévia dos 400 anos que vai ter com todas as suas festividades ano próximo, né? Então, esse ano vamos terminar as fachadas, a fachada da igreja principal. E aí, para o ano que vem, já vai estar pronta, padre? Já vai estar pronta. A nossa intenção é terminar esse ano. E vai ser uma festa histórica na nossa cidade. Se Deus quiser, se Deus quiser. Os 400 anos tem que ser celebrado não só por nós de Itaquá, mas pela região, também pela diocese, né? A Diocese de Mogi das Cruzes. E o povo, né? O povo que fez história, né? Quanta coisa já aconteceu naquela igreja, né? Quanta coisa. Coisa boa que aconteceu, né? 400 anos de missa, hein, padre, ali dentro. 400 anos de missa. Quantos padres, quantos batismos, quanto casamento. Verdade. E o interessante com o restauro, temos percebido lá que com o restauro concluindo, muita gente querendo casar dentro dela. Que ela é aconchegante. Né? Você chega lá, você vê aquela igreja, não que as outras não sejam, mas é uma igreja menor. Né? Fica muito mais bonita, enfeitada. Né? Então, ali fica um ambiente próprio mesmo, né, para sacramento. Fica um convite, né, padre, para os seguidores, você que não conhece nossa paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, lá no centro de Itacoaxetuba, na praça, vá lá para conhecer, gente, é uma experiência espiritual, uma experiência de história da nossa cidade, muito linda, né, padre? E na frente tem um quadradinho de vidro, né, padre, para quem não conhece. Exato. Que mostra o barro que foi... A taipa de pilão. A taipa de pilão, né, que é original, né, exatamente, padre? original. Eu perguntei para você o que era esse tempo aí, não foi? Foi. Aí, então, lá na frente, lá, gente, pra quem não conhece, pra quem quiser, eu já faço o convite, vá lá, porque vale muito a pena. Lá na frente, vocês vão ver que tem a data dela, né, embaixo, né? 1624. 1624, e logo em cima tem um quadradinho de vidro, né? Um retábulo de vidro. De vidro que dá pra você ver a taipa original da a riqueza da nossa paróquia. E é uma forma também das pessoas perceberem que ali é um patrimônio, né? Sim, e patrimônio nosso, né? Então... Já que é nosso, vamos cuidar.
Padre, falando em festa, tá vindo a festa da nossa padroeira também, né? Exato. Vamos falar um pouquinho da festa. Vamos, a festa de Nossa Senhora da Ajuda é a festa da padroeira da cidade, por ser a igreja central, abrange a cidade inteira, né? O convite. Então, a novena religiosa vai começar agora dia 30 de agosto, né? E vai até o dia 8 de setembro, que é o dia da Santa. Então, durante esse período de novena, teremos as missas todos os dias, com os padres que são convidados, né, a estar presente, presidindo a Eucaristia. E, além dos padres convidados, também sempre convidamos as pastorais em nível de cidade para estarem presentes, os órgãos públicos, porque a igreja é a matriz da cidade, essa comunhão com os órgãos públicos, né, o governo da nossa cidade também é importante, porque é um patrimônio nosso, a igreja, então eles estão em comunhão com a comunidade para mostrar também esta parceria. E depois a quermesse que está para ser anunciada em breve, né, nos meios de comunicação da paróquia, mas já temos aí confirmado o Padre Antônio Maria, né, graças ao apoio da Prefeitura Municipal, né, a Secretaria de Cultura está nos oferecendo na abertura, né, da igreja antiga, tendo terminado o restauro da fachada. Então vai ser uma grande festa. Teremos a iluminação definitiva da igreja pelo lado de fora e, se Deus permitir, no dia que foi inaugurado a iluminação, teremos o show ali na praça, né, para comemorar mesmo todo esse movimento da Igreja Católica. E é uma das festas tradicionais da nossa cidade, né, Padre? Exato. Que o povo já está acostumado, já deseja por ela o ano todo, né? Eu sempre digo para o povo que quando não se tinha comemoração do aniversário da cidade em Itaquá, porque já passamos por isso, Sim. A festa da padroeira era a festa do aniversário da cidade. Então, graças a Deus, né, o povo tem levado essa festa com muito carinho, tem levado essa festa com muito prazer, porque festa de igreja é muito bom, né? Você consegue levar a família, a comida é mais barata, né? Você leva lá, eu tenho 5 filhos, não é fácil comprar um lanche para cada um, então a igreja oferece essa possibilidade de você ir rezar, e festejar e confraternizar com a sua família, e é um ambiente tranquilo, né? Graças a Deus, ali a praça tem oferecido bastante segurança para nós. Comer um pastel, porque quem não come pastel não vai para o céu. Essa é a dinâmica da igreja. Como diz nosso padre, entendeu? Comer um pastel, quem não come pastel não vai para o céu, né, Cisa? Por isso que come um monte, né? E tudo isso para ajudar, né? Sim, o pastelzinho sim, que vende, o show que é feito. Então, tudo para manutenção. A gente acredita que a festa da obra mesmo, né, tudo padre? da obra. E tantas famílias que a nossa paróquia ajuda na cidade, né? Bastante. E tem tudo isso, né? Muita coisa que é por trás da... Não é só festa, né? Não é só festa, é muita tem coisa um trabalho que acontece de caridade. o ano todo, né? Tem, então precisa, sim. É muita gente que a nossa paróquia ajuda, a nossa cidade, graças a Deus, ela é muito rica em pessoas de bons coração. Bastante. Porque a gente se ajuda mesmo, eu sou prova viva disso, eu vejo que a gente se ajuda mesmo, graças a Deus, isso é bom. Eu fico muito feliz. E uma festa dessa aí na nossa cidade é uma bênção de Deus mesmo caindo do céu. E a nossa igreja é grande, ela precisa dessas festas. Ela é uma estrutura muito grande, você que participa lá, vocês. São 2 igrejas, uma grande, uma menor. Então, a manutenção anual daquela igreja é muito grande. Então, tudo que se faz ali tem um objetivo, né? E a paróquia não abrange só a igreja do centro, né? Temos as nossas capelas. Sim. Tem a capela lá na Vila Maria Augusta, Santo Antônio. Que estão todas em obra, né, padre? Todas, graças a Deus. Deus deu a graça desse ano de reformar todas as capelas, terminar a igreja antiga esse ano, se Deus permitindo. E, se Deus permitir, mais ainda, ano que vem começa a reforma da igreja nova, que é uma igreja maior, né? Cabe muito mais fiéis, mas vamos conseguir. Deus tem olhado com muito carinho, né, pela nossa paróquia. Amém. Padre, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa, nosso episódio, mas eu queria que o senhor deixasse um recadinho especial para a família, que o senhor direcionasse. Gostaria que o senhor olhasse lá para a sua câmera e falasse o quanto que a família é importante dentro da vida de um padre, da vida de todas as pessoas que têm um projeto, que têm seus sonhos. Qual o valor da família? Eu queria que o senhor deixasse um recado especial para quem está em casa, que fosse realmente direcionado à importância da família dentro da vida de cada um.
como o tempo todo nós falamos aqui sobre família, sobre vocação, toda vocação nasce dentro de uma família. Então, acho que a primeira coisa que eu vou falar que não existe uma família perfeita, mas a perfeição se encontra em Deus e a família é convidada a estar junto com Deus. Então, hoje, eu falo com todas as palavras como padre, como pastor de uma comunidade, como amigo dos meus paroquianos, não desista da sua família. Seja qual for o problema que hoje uma família esteja passando, sempre existe uma solução. E a solução que hoje nós procuramos não é a solução somente dos nossos problemas, mas a solução que encontramos em Deus. Seja numa vida espiritual, seja numa caminhada. É importante a família fazer uma caminhada de fé. Além de trabalhar o dia todo para ter o seu sustento, precisamos também de um sustento espiritual. Isso se dá através da oração, isso se dá também através da comunidade. Então, a mensagem que eu trago aqui é a mensagem da igreja, que nós não podemos desistir de algo que Deus nos deu. E a instituição perfeita, que vem do coração de Deus, mas diante das nossas imperfeições, tudo tem solução, é a nossa família. Então, não vamos desistir da nossa família, vamos rezar por ela, vamos acreditar um no outro. Acredite no seu marido, acredite na sua esposa, acredite nos seus filhos. E se o problema surgir, se as falhas forem aparecendo, o caminho é o perdão. Não existe um outro caminho de reconciliação se não for através do perdão. Se Deus é capaz de nos perdoar todos os dias, quem somos nós para não oferecer o perdão para aqueles que nós amamos, que é a nossa família? Então, coragem, vamos continuar cuidando da nossa família, buscando nela a nossa felicidade, porque vale a pena. Vale a pena ter uma família. Amém, amém. Viu? Deus abençoe. Padre, falando em família, o senhor poderia fazer uma oração para a gente? Com certeza. Tanto para nós, quanto quem está assistindo, para abençoar nossas famílias, abençoar nossas vidas, nossos trabalhos, nossos projetos. Certeza. Esse projeto, a função, a missão dele, Padre, é engrandecer o nome da família dentro de trabalho de todo artista, engrandecer o nome da família dentro de toda profissão. E realmente mostrar para quem está assistindo a importância que é a família estruturada, apoiar, ajudar, mesmo nas lágrimas, mesmo saindo de casa para não ver, saindo de casa, como foi o caso do senhor, mas a importância que é a família dentro de projetos de qualquer um. Se o senhor pudesse fazer uma oração tanto para nós quanto para quem está em casa, nós ficaríamos muito gratos. Com certeza. Vamos invocar a nossa padroeira, Nossa Senhora da Ajuda. O nome dela é até propício para isso, Ela ajuda porque ela está mais próxima de Deus. Então, que Nossa Senhora da Ajuda, nossa padroeira da cidade de Itaquá, ela interceda por cada um de nós, interceda pelas nossas famílias, que Nossa Senhora da Ajuda dê discernimento a cada um de nós para superar qualquer que seja as nossas dificuldades, sofrimentos nessa vida, e com a ajuda dela, com a presença do Filho dela na nossa vida, possamos ser abençoados por Deus. Deus de infinita bondade, abençoai e santificai a cada um de nós aqui hoje presente e abençoai principalmente as nossas famílias. Dai-nos coragem, sabedoria e discernimento para cuidar um dos outros. E tudo isso vos pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E viva a família! Viva! Olha, Padre, eu sou meio suspeito de falar, o senhor sabe disso, mas hoje eu estou até emocionado mesmo pela sua presença aqui dentro. Muito grato pelo seu sim, que nos trouxe a presença de Jesus, nos trouxe a presença de Maria, nos trouxe a presença da família. Tanto eu quanto todos os paroquianos, acho que a gente consegue amar sua avó só pelo modo, pelo que o senhor fala dela. Obrigado. Porque a gente sabe que a gente consegue sentir o amor, só de falar a gente consegue sentir o amor da mãe, mas a avó em especial, porque eu acompanho muito o senhor, eu sei o quanto que o senhor, o contato que o senhor tem com ela é muito forte. Então, eu consigo, dá pra gente sentir amor por uma pessoa que a gente não conhece, mas só pelo fato pelo qual a pessoa cuida. E eu sou muito grato a Deus
pelo senhor ter vindo aqui. Tenho certeza Obrigado. que esse trabalho nosso aqui está sendo, mais uma vez, muito abençoado com a sua presença aqui. E gratidão pelo seu sim, padre. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus lhe pague pela oportunidade. Amém. Muito obrigado. E Em vamos nome da nos nossa ver outras paróquia, vezes agradeço aí. também. Com certeza. Tá bom? A gente vai se ver mais vezes pra gente conversar mais, falar mais sobre muitas coisas boas. E eu sou muito grato a Deus pelo senhor estar aqui Amém. conosco hoje. E vamos nos encontrando Vamos sim. na igreja, em qualquer outro lugar. Maluquinho, Deus vai ter abençoe. E na catequese. Graças a Deus. Gente, infelizmente, povo, está chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast ficou com gostinho de quero mais. Eu tenho certeza disso, porque eu mesmo, nossa, pá, tem tanta coisa, é muito assunto. Mas eu tenho certeza que Deus vai preparar um outro momento para a gente poder falar mais, conversar mais. Mas desde já eu quero agradecer você que ficou conosco aí até agora. Acompanhe a página da paróquia. Acompanhe a página do... Padre, já fala pro pessoal de casa que não te segue ainda. Exato, temos lá a página da paróquia Nossa Senhora da Ajuda no Facebook e Igreja Matriz também nos meios de comunicação, né, no Instagram. E também as missas transmitidas, todo dia é transmitida a missa na paróquia pela página do Facebook. Olha que legal, Todo gente. dia. Então você que por algum motivo está no trabalho, algum motivo não consegue ir até a paróquia, entra no Facebook da paróquia, que é Paróquia Nossa Senhora da Paróquia Ajuda, Nossa Senhora da Ajuda, e todos os dias vai poder acompanhar 19h30, missa todo dia. comungar espiritualmente, né, Padre? Exatamente. O corpo e o sangue do Senhor, tá bom? Mas muito obrigado você que ficou conosco aí até agora. Sou muito grato a Deus. Compartilha, deixa aquela mensagem, deixa aquela oração pra gente aqui. Se você quiser deixar também um pedido de oração, deixa que a gente vai orar pelo seu pedido, tá Com bom? certeza. Mas olha, que Deus abençoe, Padre. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. E esse foi mais um Nels Podcast. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Fica com Deus.